Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite, graça e paz a você que também nos ouve de casa. Deus abençoe muito a sua vida. Graças a Deus por estarmos aqui reunidos para prestar esse culto ao Senhor, para celebrar a sua presença e glorificar o seu santo nome. Nós convidamos você para ficar de pé. Nós vamos invocar ao nosso Deus com um hino, o hino de número 3, teu povo congregado. Ao som tocado, nós vamos cantar junto esse hino, que é uma oração ao Senhor. Do Pai, teu povo congregado, humilde entoa ao teu louvor aqui. No dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, Deus, tomamos com fé singela e reverente amor, e com atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselhos receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais crescer. Tomou encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina os teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Avivem as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Aleluia. A Trindade está presente nessa oração, nesse hino cantado. Eterno Pai, Jesus e o Espírito Santo, né? Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e ensina aos teus, Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações. Irmãos, é muito bom a gente crer no que a gente canta, e crer naquilo que a gente ora, e saber que Deus responde. Nós ficamos felizes de poder entender que o nosso Deus se faz presente, a Trindade Santíssima, e a ela que nós adoramos. Eu quero convidar você a se assentar. Nós vamos abrir a santa palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 59. Livro do profeta Isaías, capítulo 59, o versículo 1 e o versículo 2. Espero que você tenha achado. Você que nos visita aqui pela primeira vez, nós pedimos desculpa para você, porque cada visitante que entra aqui ganha uma Bíblia.
e as nossas Bíblias acabaram, e não foi possível a gente identificar isso antes, né? Mas se você voltar aqui no próximo domingo, você vai ganhar uma Bíblia, tá bom? Nós já vamos providenciar isso amanhã. Você, junto com a sacolinha que você recebeu, vai uma Bíblia. Então nem todos receberam aqui hoje, eu já fui comunicado, tá? Mas tem Bíblia para visitante aí, se alguém precisar, só fazer um sinal com a mão que a gente vai suprir você com Bíblia, tá bom? Isaías 59, versículo 1 e o versículo 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês faz separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Que Deus aplique a leitura da sua palavra aos nossos corações. Esse profeta é um profeta messiânico, o profeta Isaías. Segundo os estudiosos, ele escreveu há 700 anos aproximadamente, antes do Messias vir ao mundo, antes de Cristo nascer, mas ele está pregando uma palavra de salvação, que o Senhor está com a porta da graça aberta para salvar. Ele não está com a sua mão encolhida para que não possa salvar. Essa mensagem é para o povo de Israel, era para o povo de Deus, mas aqui no versículo 2, ele vai dizer que o que estava acontecendo era que o povo estava vivendo em pecado. Aqui está também o pecado na referência lá ao Éden, quando nós caímos junto com nossos pais Adão e Eva. O pecado nos separou da presença de Deus. O pecado causou uma separação entre nós e Deus. Então, quando a gente lê o livro do profeta Isaías, dentro desse contexto, nós vamos entender que Isaías está na sequência aqui, como também anteriormente, falando que Jesus viria para resolver a situação do pecado. Que outrora, quando ele escreve aqui, tudo isso se cumpria no ritual do sacrifício no templo, do derramamento de sangue, mas que haveria de vir o Messias, que morreria, que derramaria o seu sangue para sempre pelos nossos pecados. Então, o pecado separou o homem de Deus, o pecado fez separação entre o homem e Deus. A barreira está exposta, e só através de Cristo agora é que essa barreira é quebrada, que a ponte é feita para reconciliar o homem com Deus. E por isso que quando Jesus está lá para o porto, na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga. Glória a Deus por isso, né? Nós estamos sendo religados a Deus de volta, através de Cristo Jesus. E quando Ele morre, o seu sangue está sendo derramado para perdoar os nossos pecados, para redimir os nossos pecados. Queridos, e hoje nós estamos vivendo depois desse acontecimento. Cristo morreu e ressuscitou. Cristo já pagou o preço pelos meus, pelos seus pecados, pelos nossos pecados. E você precisa crer no sacrifício de Cristo. E você precisa receber esse sacrifício de Cristo na sua vida. Mas nós mesmos hoje, crendo, perdoados, nós ainda estamos no mundo sujeito ao pecado. Ainda estamos aqui como pecadores, pecadores redimidos, mas ainda sujeitos ao pecado. E por isso que faz parte da liturgia, esse momento de nós curvar nossas cabeças, de nós fazer a nossa confissão ao Senhor, chamar o pecado pelo nome, dizer: Senhor, eu pequei contra Ti. Esse foi o meu pecado, eu menti, eu blasfemei, eu tratei mal o meu semelhante. Me perdoa, Senhor, pelos méritos de Cristo, pelo sangue de Cristo. E é isso que nós vamos fazer agora. Queria convidar você a curvar a sua cabeça nesse momento e orar ao Senhor, confessando o seu pecado, pedindo o perdão de Deus para a sua vida. Ó Senhor, Senhor nosso, quão grande em toda a terra é o Teu nome. Querido Deus, nós estamos aqui na qualidade de pecadores,
diante do Deus totalmente santo, totalmente puro, do Deus que odeia o pecado, mas do Deus que se importa com o pecador, do Deus todo-poderoso que mandou o seu único filho, por amor, para morrer pelos nossos pecados. Pai, nós estamos aqui na qualidade de pecadores para te pedir perdão, nesta hora, pelos nossos pecados cometidos durante esse dia, durante essa semana. Te pedir que o sangue de Jesus nos lave, nos purifique mais uma vez dos nossos pecados, trazendo à nossa consciência o perdão, o alívio do perdão, para que possamos, Senhor, nessa noite continuar te adorando e sendo alimentado pela tua palavra. Mas nós sabemos, Pai, que só é possível o perdão, o alívio do perdão, a certeza do perdão por causa do sacrifício do teu Filho lá na cruz do Calvário, que se entregou por nós, que morreu a nossa morte, que derramou o seu sangue ali como preço pago pelos nossos pecados. E agora, Pai, nós só temos que te agradecer, tomar posse desse perdão e dizer ao Senhor, muito obrigado, porque nós estávamos separados de Ti, mas Cristo nos uniu a Ti. Cristo restabeleceu a nossa vida contigo, para que nós pudéssemos agora, Senhor, como servos do Senhor, poder te adorar nessa noite. E é no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ainda abrir a palavra de Deus. Eu convido você a fazer isso comigo. No Salmo 116. Salmo de ação de graça. Salmo de gratidão ao Senhor. São muitos motivos que nós temos para agradecer ao nosso Deus, que o nosso Deus tem nos dado vida, saúde. O Senhor tem provido para a nossa sobrevivência, para suprir a nossa necessidade, mas acima de tudo Deus tem cuidado também da nossa salvação, e Deus tem se feito presente na pessoa do seu Espírito, como Deus também tem através da sua palavra ministrado a nossas vidas. Vou pedir aos nossos diáconos aí que ajudem os nossos visitantes que chegaram, né? E os irmãos possam compartilhar lugar. Tem 3 cadeiras aqui na frente também vazias. Irmãos, vamos ficar em pé e vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Salmo 116. Eu convido o presbítero Rafael para estar lendo com a igreja os versículos pares. Eu lerei os ímpares e a igreja lerá os pares com o presbítero Rafael. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laço de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças,
invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o povo. Nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Queridos, eu sei que pode saltar muita coisa desse salmo a você, e você até dizer assim, eu preciso entender o que o salmista está falando. Mas tem algo que salta quando eu leio nesse texto. É quando o salmista diz, andarei na presença do Senhor todos os meus dias. Você já tomou essa decisão na sua vida? De andar na presença do Senhor todos os dias da sua vida? Não tem coisa melhor do que andar com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e deixou de existir no mundo, porque Deus o trasladara, o levou para o céu, porque esse homem caminhou com Deus. Vocês não sabem, talvez não entendam, sem passar por um momento como é o momento da separação, da morte. Hoje nós tivemos o velório da mãe da irmã Tamires, esposa do nosso irmão Luan. Ainda não são membros da igreja, mas congregam conosco já há mais de 3 anos. Em 2 anos e meio eles tiveram 6 velórios na família, 6 lutos. Eu fiz a conta de 5, mas foram 6. E o testemunho da nossa irmã Tamires é que os 10 últimos dias de vida da mãe dela, ela ficou falando versículo da Bíblia, colocando cânticos para ela ouvir e orando com ela. E graças a Deus ela pôde reunir a família hoje e dizer, olha, eu quero que meu pastor venha dar a palavra aqui. Nós estivemos dando a palavra ali para a sua família, para os seus amigos, estivemos participando do enterro, num momento de muita dor, de muito sofrimento. Mas no desespero da Tamires, eu pude chegar para ela e dizer, para isso você tem Jesus. Eu não tenho outra palavra para lhe dizer, mas eu posso dizer que você, para isso você tem Jesus. Queridos, andar com Deus nos dá essa convicção de que nós temos Jesus, o nosso Salvador, conosco. E é por isso que o salmista termina aqui dizendo que quer oferecer sacrifício de ação de graça, agradecer pela vida, pela saúde, agradecer por Deus ter dado o seu Filho para nos salvar, para nos perdoar. São muitos motivos que nós temos para agradecer, mas o maior motivo é a salvação alcançada pela graça em Cristo. Amém, queridos? Que mesmo diante do sofrimento, diante das lutas e das angústias, nós podemos nos voltar para Deus e dizer, Senhor, muito obrigado. E eu quero, nesse momento, cantar com vocês o hino 62. O hino, o título é um hino de gratidão. Enquanto estivermos cantando, você que veio preparado para adorar o Senhor com seus dízimos e oferta, você pode estar vindo aqui à frente fazer a entrega. Há aqueles que estão fazendo lá pela conta da igreja, né? Por causa desse período aí de Covid. Mas nós vamos então cantar, e você pode estar adorando ao Senhor com seus dízimos e oferta. Nós vamos acompanhar também ao som, cantando esse hino. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho. Obrigado, Senhor. E do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando o teu amor pelo meu ser. Graças,
Graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço. A água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria, são bênçãos que enchem a terra de fartura. Graça, graça, mil graças a ti, meu Salvador. Graça, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigo e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Tem um amém no fim desse hino, porque é uma oração de gratidão ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pelas bênçãos que nós temos recebido dele. Eu quero, antes da oração, dar as boas-vindas a você que nos visita. Eu passei batido aqui, mas nós somos muito gratos pela sua presença. Nós temos aqui vários parentes hoje do Ronaldo e da Thaís aqui conosco. Temos outros visitantes pela primeira vez aqui conosco. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você possa ser abençoado nessa noite e aprender da palavra de Deus conosco. Nós vamos, meus irmãos, ainda em pé, nós vamos ter uma oração de gratidão ao Senhor. Vou pedir o presbítero Rafael para estar orando e ao mesmo tempo intercedendo em favor da Tamires com sua família lutada e em favor da igreja. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido e Pai amado, nós te damos graças, Senhor, graças, mil graças por teu precioso amor, ó Pai. Amor esse que foi revelado, Senhor, na pessoa do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, perdoando os nossos pecados, lavando, Senhor, os nossos pecados e nos religando novamente a Ti, ó Deus. Somos gratos, Senhor, se por tudo que nós temos, ó Deus, nós devemos a Tua presença através do Teu Espírito em nós, Pai. É o Senhor quem é o dono das nossas vidas, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso sustentador, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor não só nos criou, mas como também o Senhor nos sustenta, ó Pai. O Senhor não sustenta somente o cosmos e o universo e todos os planetas, mas o Senhor também sustenta os mínimos detalhes das nossas vidas. O Senhor cuida do seu povo, ó Deus maravilhoso, como teus filhos que somos, Pai. Te agradecemos, ó Deus maravilhoso, porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque a Tua misericórdia tem se renovado todas as manhãs nas nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor não nos tem deixado faltar nada, Pai. O Senhor tem nos dado um lar, um teto sobre as nossas cabeças, o alimento sobre a nossa mesa. O Senhor, ó Deus, tem nos dado a ponto de termos como repartir, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua igreja reunida aqui nessa cidade. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos colocou aqui e o Senhor tem abençoado essa igreja com a missão de estarmos, Senhor, pregando o Evangelho, Senhor, ao bairro que nós fomos instalados aqui na cidade. E o Senhor, ó Deus, tem nos dado graça, ó Deus, porque nós sabemos que não é pelas nossas forças, mas é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos guia. Obrigado, ó Deus, pelo sustento que o Senhor tem dado à Tua igreja, pelos irmãos que têm ofertado deliberadamente, pelos irmãos que têm dizimado. Obrigado, Senhor, pelo conselho dessa igreja que tem administrado os recursos financeiros dessa igreja com transparência. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus, para que nós possamos continuar empregando esses recursos, Deus, no cuidado do pobre, da viúva, no sustento da Tua obra, em nome de Jesus.
Pai, ao mesmo tempo que nós te agradecemos, nós também, ó Deus, intercedemos, ó Pai, como o pastor colocou aqui, pela família da nossa irmã, do nosso irmão Luan e da nossa irmã Tamires, ó Pai, que tem passado por momentos de tristeza, por momentos de angústia, Deus. E ela acabou perdendo, Senhor, mais um ente querido, Senhor, e nós podemos somente clamar para que Teu Espírito Santo as conforte, Deus. Que Teu Espírito conforte não somente esse casal, mas também todos os seus familiares, ó Pai. E que o Senhor, através do Teu Espírito, possa consolá-los. E para que eles saibam, Deus, que mesmo em meio à dor e mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor caminha conosco. O Senhor não nos abandona, Deus, mesmo quando nós estamos no vale da sombra da morte. É ali que o Senhor prepara para nós um banquete, Senhor, na presença dos nossos inimigos. Isso significa que o Senhor está conosco, caminhando conosco e não nos abandona. Conforta, Senhor, os Teus filhos. E que a Tua igreja, Senhor, possa estar aqui para servi-los naquilo que for preciso, em nome do Teu Filho amado Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Se assentar, querido e querida. Nós temos hoje a alegria de ter conosco pela primeira vez o Miguel Trofino de Almeida Pérez, filho dos nossos irmãos Ronaldo e Thaís. E eles estão hoje trazendo o seu filho para o batismo. Eu quero convidá-los a vir aqui à frente, trazendo o Miguel. O batismo é um sacramento que nós fazemos em obediência à palavra de Deus. Nós temos o sacramento do batismo e o sacramento da ceia do Senhor. 2 sacramentos são claros, instituídos na Bíblia, na palavra de Deus. Queridos, já que vocês trouxeram o seu filho Miguel para o batismo, ouçam as instruções do Evangelho. Então, lhe trouxeram a Jesus algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Eu li Marcos 10, de 13 a 16. Vejam que o nosso Salvador mandou que lhe trouxesse os pequeninos e censurou aqueles que tentavam privá-los desse privilégio. Segundo Jesus, quem não recebeu o reino de Deus como um pequenino, não entrará nele. Jesus os abraçou também e, pondo sobre ele as mãos, os abençoou. Não duvidem, portanto, mas confiem em Cristo, para que ele receba o seu filho Miguel nos braços da sua misericórdia, dando a ele a bênção da vida eterna e fazendo-o participante da natureza divina. Lembre-se de que o batismo, vocês aprenderam isso no curso de membresia, né? O batismo significa que nós e nossos filhos somos concebidos e nascidos em pecado e não podemos entrar no reino de Deus sem nascer de novo. O batismo testemunha e sela a nossa recepção na família dos filhos de Deus, a purificação dos nossos pecados por Cristo Jesus e a renovação dos nossos corações pelo Espírito Santo. E é por isso que somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossos filhos não compreendem ainda essas coisas, mas convém que sejam batizados, porque assim como, sem saber, são participantes da queda de Adão, também são recebidos em Cristo pela graça, segundo o Deus que nos fala por Abraão, pai de todos os crentes, dizendo: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso de suas gerações, aliança perpétua para os pais e para os filhos.
Disto também testifica o apóstolo Pedro dizendo, lá depois do Pentecoste, ele diz, para vós outro é a promessa, estava pregando para os adultos ali, e ainda para vós é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Essa palavra veio no momento da conversão e do batismo. A promessa também era para os filhos, o batismo também era para os filhos. Por isso Deus outrora mandou que os filhos do seu povo recebessem a circuncisão como selo do pacto da fé. Ora, desde que o batismo substituiu a circuncisão, os filhos dos membros da igreja de Cristo devem ser batizados na qualidade de herdeiro do reino e do pacto de Deus. Então a circuncisão foi substituída pelo batismo. Portanto, vocês, pais dessa criança, permanecem fiéis ao pacto da graça, como é oferecido a vocês e aos seus filhos. Vocês permanecem? Consagrarão esta criança ao Senhor, para que ela receba a adoção como filha de Deus Pai, o perdão dos seus pecados pelo sangue de Jesus Cristo e a regeneração do seu coração pelo poder do Espírito Santo. Vocês consagram? Confiando nas grandes promessas de Deus, prometem criá-la na disciplina e na correção do Senhor, e eu vou cobrar. Servir-lhe de exemplos cristãos, orar por ela e com ela, ensinar-lhe e ler a palavra de Deus, instruí-la desde os seus primeiros anos na natureza do pacto sobre cujo amparo está, fazer tudo quanto puderem para trazê-la ao conhecimento e à fé em Cristo, seu Salvador. Vocês prometem? Esta água é o testemunho de Deus de que o filho de vocês é culpado e impuro. A aplicação da água não tem virtude alguma em si. A água não lava pecado. Quem lava é o sangue de Jesus. Mas é apenas um símbolo do dom e da obra do Espírito Santo. Do mesmo modo que a água lava o corpo, também a graça divina torna puro e santo o coração. Roguemos, portanto, unânimes, a presença e a bênção de Deus nesse ato. Eu queria convidar vocês a fecharem os olhos. Nós vamos orar ao Senhor, rogando ao Senhor da igreja, o Deus Todo-Poderoso. Pai, nosso que estás nos céus, Pai do unigênito e bem-amado Filho, nosso irmão mais velho, Tu, Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor. Pai da eternidade é Teu nome. A Tua paternidade é modelo e fonte da nossa, porque por nos teres criado a Tua imagem, nos coroaste com a dignidade de pais. Agora, portanto, olha para os Teus servos que traz aqui o Seu filho Miguel, para dedicá-lo ao Teu serviço. Sendo eles pecadores e tendo nascido em pecado, arrependidos, buscaram a expiação na cruz. Permite que façam inteligível e sinceramente os votos do batismo. Habita-os a cumprirem esses votos, habilita-os para cumprir esses votos na instrução e na disciplina do seu filho. Como nasceu na carne, assim também sejam renascidos do Espírito Santo. Como o menino Jesus se fortifique no Espírito e se encha de sabedoria. Sobre ele esteja a graça de Deus, até que na harmonia de toda a graça cristã, chegue a idade de varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Sirva ele a ti e a sua geração, por todos os dias da sua vida na terra. E quando terminar sua carreira neste mundo, assente-se ele com Cristo na casa do Pai. Pedimos isso, Pai, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Traga o filho aqui para que seja batizado. O nome é grande, mas vou usar os dois primeiros. Miguel Trofino, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus,
Nós te louvamos por esse momento tão maravilhoso, gracioso que o Senhor permite para a tua igreja, o batismo do Miguel. Mas muito obrigado pela fé dos seus pais, que traz o seu filho aqui, Senhor, recém-nascido, ó Deus, no seu primeiro mês de vida, para ser batizado. Ó Deus, recebeu o sinal do pacto. E agora, Senhor, a responsabilidade é deles, de criar os seus filhos nos teus caminhos, de ensinar a tua palavra, de orar com eles, de trazê-los na igreja. E nós, Senhor, damos as boas-vindas ao Miguel. E queremos, como igreja, ser bênção para a vida dele e desse casal. Nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome daquele que veio, que morreu e que ressuscitou, que está sentado de Deus Pai, que voltará para buscar a sua igreja, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vocês podem se sentar, queridos. Maravilha esse momento, que bênção para a igreja e para a vida de toda a família do Miguel. Quero convidar o conjunto que virá à frente e nós estaremos cantando alguns cânticos ao Senhor, continuar louvando ao Senhor. E ao som do violão, se você puder ficar em pé, cante ao Senhor conosco. Graça e paz, igreja. Momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Que possamos entoar os cânticos com alegria e engrandecer o nome do nosso Senhor. Amém? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória
que vivo está, porque Ele, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu gostaria somente a igreja, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. A nossa esperança é porque Cristo vive, amém? A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, a Ti eu vou clamar,
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado, coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés,
consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Você pode se sentar, meu querido irmão, minha querida irmã. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus. Eu tinha consertado isso aí, eu acho que não salvou. 1 João, capítulo 2, 18 a 28. 1 João, próximo de Apocalipse, já no final da Bíblia, capítulo 2, versículo 18 a 28. Nós vamos ler todo esse texto, mas hoje nós vamos ficar na explanação apenas do versículo 18. Então nós vamos fazer toda essa leitura, para estarmos ouvindo a palavra que o Senhor tem a nos trazer para nossas vidas. A palavra de Deus diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisa que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Que Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça, nós vamos orar. Querido Deus e Pai, Tua palavra foi lida. Nós queremos agora, ó Espírito Santo de Deus, que Tu fale conosco através da Tua palavra, que nós possamos entender o que João escreveu há aproximadamente quase 2000 anos atrás, para a igreja, e que serve para os nossos dias. Que o Senhor prepare nosso coração, abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, o cristianismo sempre foi e sempre será perseguido até que Cristo volte para buscar a sua igreja. O Senhor Jesus Cristo advertiu aos seus discípulos, primeiros membros da sua igreja, que haveria de surgir falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível fosse, até mesmo os eleitos.
os salvos, os santos. Mateus capítulo 24, versículo 24. Logo no início do crescimento da igreja, nós vemos o aparecimento das seitas e das heresias que surgiram como uma oposição de Satanás, o mesmo que tentou a Cristo lá no deserto, depois de 40 dias de jejum e de oração. Foi tentado pelo diabo. Então, esse mesmo é que tenta a igreja do Senhor, para destruir a igreja, para destruir os santos. Todo erro contrário às doutrinas bíblicas procede do diabo, que procura enganar e afastar os verdadeiros cristãos da verdade. João, o apóstolo, ao escrever a carta, a sua primeira carta às igrejas da Ásia, como já é de nosso conhecimento, já estava a igreja naquele período sofrendo pelos ataques dos falsos mestres do gnosticismo. Os mestres do gnosticismo tinham se infiltrado já no meio da igreja. Estavam combatendo a verdade com a mentira. Estavam no meio da igreja como ovelhas que na verdade era apenas uma aparência, mas eram lobos. Estavam no meio das ovelhas como ovelhas, mas não eram ovelhas, eram lobos que semeavam as falsas doutrinas, tentando enganar principalmente os novos na fé, os novos convertidos, aqueles que estavam chegando na igreja. João aqui, ele aplica o teste moral com respeito à obediência e à ética cristã na sua carta, pela qual se conhece um verdadeiro cristão. E nós vemos isso no primeiro capítulo. E já no segundo capítulo, ele dá continuidade também, aplicando o teste social, o teste do amor para com o seu próximo. Depois, João pausa os testes, e João encoraja aqueles irmãos para continuarem firmes, vencedores, e para confortar aqueles irmãos na carreira cristã. E em seguida, ele volta com uma determinação moral, para que os crentes não tivessem nenhum relacionamento pecaminoso com os valores desse mundo. Essa foi a última mensagem que nós pregamos, que está no texto anterior. Para que nós não viéssemos a amar o mundo, nem os seus valores. E agora, a partir do texto lido de hoje, João acrescenta a sua prova doutrinária. João começa a doutrinar a igreja, e ele começa advertindo os cristãos contra uma das aparições do mundo, que é a manifestação dos falsos mestres e do anticristo. Queridos, segundo todos os estudiosos, relatam, e é prova disso, porque eu já li também toda a Bíblia, e não foi só uma vez, eu creio que muitos aqui já leram, somente o apóstolo João usa a palavra anticristo na Bíblia, só João. Mas o seu significado, ele é bem antigo. Ele está presente na Bíblia. A preposição grega anti pode significar contra ou em lugar de. Por isso, anticristo. Aquele que se coloca no lugar de Cristo. Aquele que se opõe a Cristo, aquele que se opõe aos seus ensinos, aquele que se opõe contra a verdade. E é diante desse quadro que o apóstolo João denuncia o perigo e chama cada cristão a ter o discernimento correto contra o anticristo. E daqui surge o nosso tema dessa noite. João adverte aos cristãos contra o anticristo. A advertência que o apóstolo João faz nesse texto, primeiramente no versículo 18, indica 3 ênfases sobre o anticristo. E depois, nos versículos seguintes, ele revela as características do anticristo e as características do verdadeiro cristão. Hoje nós vamos desenvolver somente o versículo 18.
estas 3 ênfases que estão presentes nesse texto sobre o anticristo. Então é motivo para você estar domingo que vem aqui, para você ver a sequência da mensagem. Tá? Queridos, a primeira ênfase que o apóstolo João nos dá é que o anticristo tem um alvo. Tem um alvo. O versículo 18 começa João dizendo filhinhos. E essa palavra filhinhos tem uma conotação muito importante, porque João usa a palavra grega paidion, que é filhinhos, uma forma carinhosa que João usa para falar com os novos na fé. Embora que ele fala com toda a igreja, mas o primeiro entendimento que João tem é que aquela igreja é nova na fé. Aquelas igrejas que ele está escrevendo são novas, mas tem pessoas muito mais novas dentro da igreja. Pessoas novas na fé e que precisavam compreender esses ensinamentos. Que são os recém-nascidos, os recém-convertidos, os meninos espirituais. Todo crente novo na fé é presa fácil para os falsos mestres, é indefeso a todo vento de doutrina, porque ainda não tem o conhecimento, porque está começando a aprender. Aqui na nossa igreja você chega, você passa por um discipulado, depois você passa por um curso de membresia, para depois você professar a sua fé e batizar. Para que você conheça os princípios alimentares da palavra de Deus. Para que você conheça Jesus, para que você conheça a verdade, e aos poucos você vai crescendo na fé, no conhecimento da palavra de Deus, para que você possa, com o tempo, e aí nós não se julgamos assim, né? Mas chega um tempo que a gente se torna mais maduro na fé, mais maduro no conhecimento da palavra de Deus. Mas isso é com o tempo. Então, queridos, aqui é o mesmo sentido que o apóstolo Paulo usa ao escrever aos Efésios, lá no capítulo 4, versículo 14, quando ele diz: para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que induzem ao erro. Querido, nós estamos vivendo um tempo muito difícil nos nossos dias. Muitas religiões, muitas igrejas, e no meio delas falsas igrejas, falsos profetas. E Paulo já estava advertindo isso, como também o apóstolo João, para estarmos atentos. Então, por outro lado, João, como pai na fé e como pastor que admoesta, ele tem autoridade espiritual e discernimento para analisar o cenário espiritual daquele momento, das igrejas em que ele escreve esta carta, e como também do futuro, chegando até a mim, e a você. Então, ao chamá-los de filhinhos, ele adverte a todos sobre o perigo que se escondem dentro da própria igreja, pois todos estavam sendo alvo do anticristo. É a primeira evidência que João nos dá, é que a própria igreja é alvo do anticristo, é alvo dos falsos profetas. Isso você precisa entender, e você vai entender até melhor quando nós começar a desenvolver as características do anticristo e dos verdadeiros cristãos. Ao observarmos o contexto anterior, João falou sobre as pessoas que amam esse mundo, sobre as pessoas que amam os seus valores. Queridos e queridas, são essas pessoas que amam os valores do mundo. Lembra da concupiscência dos olhos? Lembra da concupiscência da carne? Lembra da soberba da vida? Concupiscência, desejos, né? João falou sobre isso anteriormente. Então ele diz que todos que amam o mundo, todos aqueles que vivem numa vida de pecado, são opositores a Cristo. São aqueles que se colocam em oposição a Cristo. E muitos estão dentro da igreja. Logo, na sequência, João os chama de anticristo, versículo 18. Mesmo aqui no versículo 18, ele fala do anticristo e de anticristos. E se depois a gente vai ver uma das características que ele sai de dentro da própria igreja. Vamos tratar sobre isso domingo.
Mas a segunda ênfase é sobre o tempo do anticristo. João, nesse mesmo versículo, ele diz que esta é a última hora. Por isso sabemos que é a última hora. No versículo 18 ele fala 2 vezes sobre isso, sobre a última hora. João dá ênfase ao tempo, ou seja, ao momento que eles estavam vivendo como a última hora. Por quê, irmãos? Nós temos que explicar isso. Esta expressão última hora significa os últimos dias, ou seja, os últimos tempos, ou o fim dos séculos. Sabe o que isso quer dizer? É o período que cobre entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ou seja, a primeira vinda, a sua encarnação, a sua morte e ressurreição, e depois a parousia, a sua segunda vinda em glória. E foi falado desses últimos tempos em Atos 2, 16, 17, nós podemos ver 1 Coríntios 10, 11, aqui João também falando desse fim dos tempos, do fim dos séculos. Esse é o tempo que o mundo se encontra debaixo do pecado e da lei. Mas também as portas da graça estão abertas, as portas da salvação estão abertas. Mas esse é o tempo que nós estamos vivendo, chamado dos últimos dias, aonde aguardamos a volta de Cristo. Anteriormente, João falou que o mundo com os seus valores está passando, lembra? Versículo 17, é o contexto anterior. E agora, João, na sequência, no versículo 18, fala da última hora. O período que foi anunciado com a ressurreição de Jesus Cristo e que terminará com o seu regresso em glória. Em outras palavras, queridos, os cristãos sempre viveram e sempre viverão, ou estamos vivendo na última hora. Nós estamos vivendo em tempo de crise. Nós somos perseguidos até que Cristo volte. Você está entendendo isso? Você não é bem visto aqui na terra se você é cristão. Você precisa ter essa certeza, essa convicção. Seremos perseguidos. Eu não sei se os irmãos chegaram a ver alguns vídeos. Eu creio que nem todos são verdadeiros. Mas a maioria, lá no Afeganistão, com a metralhadora na cabeça, você nega a Cristo, você morre. E nesses dias surgiram vídeos aí de pessoas sendo mortas, sendo filmadas, porque não negaram a Cristo e foram fuziladas. É assim na história do cristianismo. Quantos morreram para que a reforma acontecesse? Os pré-reformadores, a maioria deles foram mortos por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Mas, meus irmãos, João traz para nós também uma terceira ênfase, que é sobre o próprio anticristo. Está no próprio versículo. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Está no versículo 18. Lembrando que já afirmamos que a palavra anticristo pode significar tanto um adversário de Cristo como alguém que se coloca no lugar de Cristo. Que é o que significa a palavra anti lá, a preposição. João revela quem é o anticristo, dizendo: vocês ouviram que o anticristo vem. Aqueles irmãos e aquelas irmãs das igrejas da Ásia, aqueles que receberam essa carta que João escreveu, eles já tinham ouvido do anticristo, que uma das características do fim era o aparecimento dos falsos profetas. Eles sabiam disso, dos falsos mestres, dos falsos ensinos que se colocavam e se colocam contra Cristo e os seus ensinamentos. O surgimento e o crescimento do erro religioso, a mentira com cara de piedade, já estava acontecendo dentro da igreja. João afirma: vocês já sabem disso, mas eu quero que você abra a Bíblia,
lá em 1 João, no capítulo 4, na sequência da carta, no capítulo 4, versículo 3, João vai dizer assim: todo espírito, olha, preste atenção, todo espírito que não confessa isso, aí não tem para você a explicação, mas está no versículo anterior, que Cristo veio em carne. Então, todo espírito que não confessa que Cristo veio em carne, a respeito de Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, olha aí, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Querido, essa era uma realidade conhecida da igreja, das igrejas da Ásia, a qual João escrevia. Eles não estavam alheios, eles não estavam desapercebidos dessa notícia. Mas a palavra de Deus dá sinal no Antigo Testamento sobre o anticristo. Você depois pode ler em casa, livro de Daniel, um livro muito bom sobre as últimas coisas, um livro profético que tem que ser entendido, estudado com discernimento, com sabedoria, né? E à luz do Novo Testamento. Mas o profeta Daniel foi o primeiro a mencionar sobre a figura escatológica que viria no fim dos séculos. Daniel revela sobre um pequeno chifre de um animal espantoso. Capítulo 7, versículo 8, versículo 20 a 26. E ele fala também sobre o príncipe que haveria de vir. Capítulo 9, versículo 26. Cuja característica principal é a guerra contra o povo de Deus e o desejo de ocupar o lugar de Deus. Olha só. Segundo boa parte dos estudiosos e intérpretes do Antigo Testamento, essas são referências do profeta falando a respeito do anticristo que haveria de vir. Depois, quando Cristo veio, esteve aqui entre nós, esse fato se tornou mais conhecido. Porque Jesus, ao pregar o sermão escatológico que você conhece, deve conhecer, se não conhece, vai conhecer um pouco agora à noite, capítulo 24 de Mateus, é tido como um sermão escatológico. Versículo 5, Jesus diz assim, nós já lemos lá no início, na introdução: porque virão muitos em meu nome, não é só um, não é só dois, muitos. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Aliás, eu li versículo 5, versículo 11, também parte do versículo 24, que nós já citamos na introdução, versículo 24, que diz, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Mas, queridos, Cristo está agora nos certificando disso, mas o apóstolo Paulo também, como um pastor, como um grande teólogo e apóstolo, ele também nos revelou sobre o anticristo, sobre o iníquo. Abra a Bíblia sua, se você puder, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 7 a 10. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, de 7 a 10. Ele diz assim, porque o mistério da iniquidade já opera, ou seja, já está presente, já está agindo. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ele continua, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás. Ele está falando aqui de uma pessoa. Com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para
serem salvos. Queridos, Paulo diz aqui que o anticristo, o iníquo, será no poder de Satanás, fazendo sinais e prodígios e disseminando o erro. Mas depois ele diz que no final ele será destruído pelo sopro do Senhor Jesus, o Cúrios, que reina, que é soberano sobre todas as coisas do céu e na terra. João, o apóstolo que escreve a primeira carta, é o mesmo também que recebe a revelação do Apocalipse. E ele afirma que viu uma descrição simbólica do anticristo, do iníquo. Apocalipse capítulo 3, de 1 a 10. Nós não vamos ler, você pode ler em casa. Mas ele recebe essa figura, ele vê essa figura. Então, queridos, diante desses textos, nós podemos afirmar que no contexto do Novo Testamento, vimos a profecia de Daniel, mas vimos Jesus Cristo, vimos o apóstolo João, o apóstolo Paulo, falando do anticristo, e pelos textos que nós acabamos de ler, nós podemos afirmar que no contexto do Novo Testamento, a palavra anticristo descreve primeiramente um espírito no mundo que se opõe ou nega a Cristo. E que esse espírito usa pessoas, se opõe a Cristo e à sua palavra. E aí nós temos base em 1 João 4,3. Os falsos mestres são aqueles que personificam esse espírito. Todos aqueles que se levantam para desfazerem da palavra de Deus, ou até pregando a palavra fora do seu contexto, com meia verdade ou com a verdade distorcida. Esses são usados, né? São aí tomados pelo espírito do anticristo. Mas também fala de uma pessoa que irá liderar a rebelião mundial contra Cristo. Essa pessoa pode até estar entre nós já no mundo, mas nós não sabemos. Segundo Paulo escreveu aí em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, tá? Nós já lemos. Irmãos, João está certo que aqueles irmãos e aquelas irmãs da igreja da Ásia, João está convicto que aqueles irmãos sabiam a respeito da vinda do anticristo, pois eles já tinham sido ensinados. Porém, João continua e diz, também agora muitos anticristos, não só um, não só o espírito do anticristo, mas muitos anticristos têm estado no meio da igreja. E aí pessoas têm sido usadas pelo espírito do anticristo para disseminar o erro. E aqui são vários falsos mestres do gnosticismo, e aqueles que estavam saindo para o gnosticismo e abandonando a fé. Depois você vai ver se é possível realmente abandonar a fé, tá? Por isso você precisa depois ouvir a sequência dessa mensagem. Mas nós compreendemos que o apóstolo João fala aqui não de uma pessoa agora. Quando ele fala dos anticristos, ele não está falando de uma pessoa, mas do princípio que prevalece nas pessoas que negam a divindade e a humanidade de Jesus Cristo, que eram os falsos mestres e os seus seguidores do gnosticismo. Então preste atenção, porque a gente tem que entender todo o contexto da carta de João e por que ele escreve. A evidência de que o anticristo está no mundo é o falso ensino difundido, espalhado, ensinado pelos falsos mestres. O espírito do anticristo está por trás de toda a doutrina falsa e por trás de qualquer prática religiosa que tome lugar de Cristo ou que negue a encarnação, a divindade de Cristo, que Cristo é 100% homem e 100% Deus. Então muitos anticristos têm surgido e surgirão até a vinda de Cristo. É isso que João está afirmando aqui. Paulo declara lá em 1 Timóteo 4,1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Irmão, nós temos visto isso acontecendo nos nossos dias. A apostasia da fé
aqui tem duas fontes: sobrenatural, demônios. Natural, mestre enganadores, homens, pessoas sendo usadas. A presença dos falsos mestres nas igrejas da Ásia confirmavam isso. João quer que os crentes entendam que esse é o motivo para que todos pudessem viver o último tempo desse mundo marcado pelo espírito da apostasia. Que aqueles crentes tinham que ver os erros que estavam sendo introduzidos pela mentira, pela religiosidade. E aquele momento para a igreja era urgente. Eles precisavam estar atentos, acordados, porque o perigo estava no meio da igreja. Precisava ser combatido. E esse é o motivo de João escrever esta carta às igrejas. Os falsos mestres com as suas heresias eram uma forma do diabo tentar perverter a igreja. Mas, querido, e o que é que isso tem a ver conosco hoje? Com nossos dias. Nós estamos vivendo a última hora. Se aqueles irmãos já estavam vivendo a última hora, nós também estamos vivendo a última hora, porque Cristo não voltou para buscar a sua igreja. Vivemos sobre a tensão entre o já e o ainda não. O reino de Deus já está presente, não é? Entre nós, mas não da forma regressa da volta de Cristo. Isso quer dizer que a era messiânica já foi inaugurada com Cristo, mas ainda não terminou, porque só terminará com o seu regresso, com a sua volta. Então Jesus voltará para inaugurar de forma definitiva o mundo vindouro, ou seja, o reino de Deus em sua plenitude. Isso não aconteceu ainda. Vai acontecer. Nossa esperança tem que estar em Cristo, a minha e a sua, de que Cristo vai voltar. A certeza da sua volta é que nos alegra como igreja, como povo de Deus, e nos dá a segurança, pois estaremos com Ele para sempre. Ele nos garante isso na sua palavra. Mas enquanto Ele não vem, nós precisamos estar alerta, nós precisamos estar vigiando, pois o reino das trevas, Satanás e os seus falsos mestres, estão em ação no planeta Terra, estão no nosso meio, estão no meio das igrejas. Eles sabem que essa é a última hora, estão cientes disso. Eles não se cansam de espalhar o erro, não se cansam de espalhar a mentira. Nesse mundo e dentro das igrejas. Durante todo esse tempo, todos nós cristãos seremos perseguidos pelos falsos mestres, pelo espírito do anticristo e pelo anticristo iníquo. Vivemos a hora de oposição a Cristo e a seus seguidores. Você, como filho de Deus, como seguidor de Cristo, você precisa estar ciente disso. Sabemos que ainda vivemos o princípio da grande tribulação, mas toda a era cristã, ela consiste da grande tribulação. Há aqueles que dizem que a tribulação virá, mas nós já estamos vivendo o princípio dessa tribulação, dessa grande tribulação. A igreja já está sendo perseguida na terra. Mas nós, meus irmãos e irmãs, nós precisamos estar atentos a todo movimento contrário a Cristo e a sua palavra. O que é que isso tem a ver comigo e com você? Porque nós precisamos defender, nós precisamos ensinar e vivermos os princípios e os valores de Cristo. E para você aprender e ensinar, você precisa ler a Bíblia. Você precisa conhecer a palavra de Deus. E aqui vem minha pergunta para você nessa noite: quanto tempo você gasta lendo a Bíblia por semana? Ou a sua Bíblia está guardada na gaveta, ou você nem mais traz para a igreja? Porque a gente às vezes, a Bíblia está no celular, mas você às vezes também nem abre a Bíblia no celular mais para ler. Você não dá mais importância para a palavra de Deus. Como que você vai combater algo que você não conhece? A outra maneira é que nós temos que vigiar. Para vigiar nós temos que orar. Quanto tempo você gasta de oração por semana? Nós já estamos terminando. Quanto tempo você se ajoelha diante do Senhor para conversar com Ele? Para pedir que o Espírito Santo lhe encha, lhe capacite, lhe dando o entendimento da palavra.
para levar o evangelho a outros, para ensinar a verdade, tirar outros que estão no erro. Outra forma também, meus irmãos, nós estamos falando aqui dos meios de graça, é a ceia do Senhor. Quantos crentes hoje que faltam no dia da ceia? Tem crente na igreja, estou falando das igrejas em geral, mas aqui também, que nem se preocupa qual é o dia da ceia do Senhor, dia do sacramento da ceia. Então são meios de graça que o Senhor deixou e que nós temos que usá-los para afirmar a nossa fé, para estarmos preparados para combater os erros e estarmos prontos para a volta de Cristo. Então que Deus nos ajude a permanecer firme contra esse lado do diabo. E para isso eu acabei de dar o beabá para você, leia a Bíblia. Ore. Eu lembro-me de um cântico que eu cantava quando era criança, que dizia assim: leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Quem já ouviu esse cântico aqui? Muita gente acha que já ouviu, né? Então leia a Bíblia, faça a oração se quiser crescer. Hoje eu digo para você, leia a Bíblia, estude-a, faça a oração e participe do sacramento da ceia do Senhor, se você quiser crescer e permanecer firme contra a cilada do diabo e contra os falsos ensinos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Venha estar conosco no próximo domingo, ver a sequência dessa mensagem. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua revelação, pela tua palavra, Senhor. Nós não temos que acrescentar nada a ela. Ela está escrita aqui para nos revelar todas as coisas que o Senhor quis com respeito ao teu Filho Jesus, a nossa salvação, o nosso perdão, e também com respeito às coisas que ainda irão acontecer, a tua segunda vinda, mas também, Senhor, os dias finais desse mundo, que já está em tribulação e que ainda se acrescentará mais dias de tribulação com o aparecimento do iníquo. Ó Deus, e os dias finais, nós sabemos, Senhor, que o Senhor se manifestará, os céus serão abertos e o Senhor descerá para buscar a tua igreja e para o julgamento final. Nós aguardamos esse dia, Senhor, mas nos livra da apostasia, nos livra dos falsos ensinos. E a tua igreja está aqui, Senhor, para estar ativa no planeta Terra, ó Deus, combatendo a mentira, combatendo o erro com a verdade. Dá-nos, Senhor, sede de Deus, sede da tua palavra, uma vida de oração, uma vida, Senhor, participando dos sacramentos do Senhor, até que o Senhor volte. Pai, guarda a tua igreja, abençoa as famílias, Senhor. Dá-nos uma semana debaixo dos teus cuidados. Obrigado pelos nossos visitantes que estiveram conosco nessa noite. Derrama da tua graça e das tuas bênçãos sobre a vida de cada um. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Receber a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, que as consolações e o poder do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado por todos os lugares longínquos da terra, agora e para todos sempre. Amém. 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 Você acabou de cantar, assim seja, que você concordou com tudo que foi cantado, orado e pregado. Se assente, espere a minha chegada até lá na porta para despedir de você.